Fala galera, na aula de hoje nós iremos aprender sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo. A aula passada nós aprendemos o que? As relações métricas, tá? Que é o que? Aquelas formas do A, do H, do M, do N, né? O teorema de Pitágoras. Aqui nós vamos utilizar as relações trigonométricas. Lá eram as relações métricas, aqui as trigonométricas. Toda vez na matemática apareceu a parte de trigonometria, fala trigonométrica, alguma coisa trigonométrica, vai aparecer seno, cosseno e tangente. Tá? Então vamos lá. Aqui nas relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente, lembra que lá no teorema de Pitágoras a gente aprendeu, ó, o ângulo reto aqui aponta para quem? Para a hipotenusa, não é? Que hipotenusa, né? Que eu vou chamar de A. Então a hipotenusa é A. Aí os dois aqui, ó, o C, né, e o B aqui, os dois se encontram lá no ângulo de 90 graus, no ângulo reto, ou seja, os dois é chamado de cateto. Então tá aqui, o A é hipotenusa e B e C é cateto, tá, gente? Cateto. Aqui faz diferença, gente. Aqui vai fazer diferença, tá? Lá atrás, a diferença que eu digo assim, os catetos, lá a gente só chamou de cateto. Aqui eu vou ter que separar os dois catetos. A hipotenusa continua hipotenusa, não tem diferença não. Os catetos, eles precisam ser identificados. Um cateto vai ser chamado de oposto e o outro cateto vai ser chamado de adjacente. Tá bom? Então aqui agora eu vou trabalhar com hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Vamos lá. Seno. Essa sigla aqui, gente, é uma letra grega chamada θ. Na matemática, todo ângulo é utilizado letras gregas para representar ângulo, tá? Essa letra grega aí, θ, alfa, beta, tá? Então, letras gregas costuma utilizar, é utilizado para representar ângulos dentro da matemática. Ângulos que você não conhece ainda, tá? Você não conhece, você chama de letra grega. Igual uma letra na matemática, você não conhece, você chama de x, tá? Então, o ângulo é letra grega. Vamos lá. Então, ó, o seno de qualquer ângulo, ou seja, o seno de um ângulo qualquer um. Então, vamos lá. Seno de qualquer ângulo é o quê? É você pegar dentro do triângulo retângulo. É você pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa. Ok? O cosseno de qualquer ângulo é você pegar, é igual a o cateto adjacente dividir pela hipotenusa. E a tangente de qualquer ângulo dentro do triângulo retângulo é você pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente. Então, vamos lá. Seno. Cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá bom? Agora, pessoal, eu tenho o ângulo reto, né? Eu tenho dois ângulos sem ser o reto. Esse daqui que eu estou chamando de beta e esse aqui embaixo eu estou chamando de alfa. Os dois são diferentes. Então, eu vou ter que separar. Aí, assim, ó. Se eu estiver olhando o ângulo alfa, ó, o A continua hipotenusa, sempre o ângulo reto aponta para a hipotenusa. Está vendo o ângulo alfa aqui? Aí você vai analisar agora os dois catetos, esse e esse. Gente, oposto é algo que está lá do outro lado, então, ó, esse lado B aqui, ele está oposto, ele está ao lado do ângulo alfa, ele está adjacente. Adjacente significa ao lado, tá? O termo adjacente, você pega o dicionário e olhar, ele significa algo que está ao lado seu, um vizinho, tá junto, coladinho do seu lado, tá? Então, olha só. Eu tenho o adjacente e o oposto. Oposto não é alguma coisa lá do outro lado? Por exemplo, seu vizinho oposto não é o de frente à sua casa? E o vizinho adjacente são dois vizinhos que estão do lado. Então, ó, oposto é que está tipo em frente, do outro lado. E adjacente é que está ao lado. Então, eu vou analisar o ângulo alfa. Esse cateto está ao lado, quer dizer, adjacente. Então, se eu for analisar o ângulo alfa, esse cateto aqui é o cateto adjacente. E o C é o cateto oposto, lá do outro lado, ó, é oposto ao ângulo alfa, tá? Então, vamos lá. Ó, o ângulo alfa, o seno do ângulo alfa, gente, o seno, cosseno e tangente, a gente não escreve a palavra depois da palavra completa, não, escreve assim, ó, seno, tá vendo? Cosseno e tangente, tá? Então, vamos lá. O seno do ângulo alfa é o quê? É o cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? Que lado que é esse? C. Então, vai ser o quê? C sobre a hipotenusa, que é A. Então, tá aqui. Vamos ver, cosseno do ângulo alfa, aqui é o ângulo alfa. O que é o cosseno? Cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? B, hipotenusa A, então vai ficar o quê? B sobre A. E tangente do ângulo alfa, cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao alfa? C. E o cateto adjacente? B, então vai ficar C sobre B, tangente de alfa. Agora eu vou olhar o ângulo beta. O ângulo beta é esse aqui, mesma coisa, ó. Quem é a hipotenusa? Não muda. Quem que é o cateto adjacente ao ângulo beta? Agora é assim, o C, agora
em relação ao ângulo beta é o cateto adjacente e o B é o cateto oposto. Tá vendo? Se você mudar o ângulo de posição, o cateto adjacente e o cateto oposto muda a posição deles, eles se invertem, tá? Então vamos lá, agora eu vou analisar o ângulo beta. Seno do ângulo beta, cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto? B sobre a hipotenusa A, então vai ficar B sobre A. Cosseno de beta, cateto adjacente sobre hipotenusa A, então vai ficar, ó, A não, é C, né? C sobre A. Vamos aqui, isso, C sobre A. Tá vendo que o ângulo alfa, o seno é C sobre A e o cosseno é C sobre A? E o ângulo alfa, o cosseno de alfa é B sobre A e o seno de beta é B sobre A. Tá vendo que eles invertem? Quando você muda o ângulo, a posição, eles mudam. E a hipotenusa não modifica, tá? A hipotenusa sempre está aqui. E tangente do ângulo beta, vamos lá. Quem é o cateto oposto? B. Quem é o cateto adjacente? C. Então vai ficar B sobre C. A tangente do alfa é C sobre B, da tangente do beta só vai modificar, só inverte os dois aqui, ó, vai ficar B sobre C, aqui é C sobre B, vai ficar B sobre C. Tá vendo que os dois invertem dependendo do ângulo que você vai utilizar? Então olha só, deixa eu jogar esse exemplo aqui para cima, aqui, vamos lá, ó. Vamos fazer exemplo aqui sobre essas relações trigonométricas, olha só. Calcule o valor de x. Então tá aqui o desenho, tá? Aqui o ângulo reto, indicando que é um triângulo retângulo, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui vale 10, aqui vale x. Aí ele fala, dados, ó, seno de 24 graus é igual a 0,41. Por quê? Porque a gente não é obrigado, imagina, 360 graus ou 90 graus, né? O correto é a gente utilizar só até o 90 graus, mais à frente você vai entender por quê. Mas imagina você fazer o ângulo de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar em 90 graus. Pensa, 90 ângulos, você tem que decorar o seno, o cosseno e o tangente de todos, certo? Pensa, o tanto de número, e é só número quebrado, né? Alguns que não é. Mas olha só, quando o ângulo for um ângulo quebrado, certo? Os únicos ângulos que você não é obrigado, que você é obrigado a decorar, que o exercício não é obrigado a te passar o valor dele, é o ângulo de 30, 45 e 60 graus. Depois vocês vão entender por quê. De 30, 45 e 60 graus. Esses ângulos aqui não é obrigado você a decorar. Você é obrigado, na verdade, a decorar eles. Agora outros sem ser esse não é obrigado. Aí o exercício geralmente passa para você uma tabela falando dos ângulos, ou então informação igual foi dada aqui. Ó. Dado seno de 24 graus é 0,41. Então vamos lá. Como ele me deu o seno, eu vou usar qual fórmula? A do seno, gente, é óbvio, né? Então vai ficar, ó, seno de 24 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos lá, quem é o cateto oposto aqui? X, então, x. Seno de 24 graus, 0,41. O que é a hipotenusa? 10. Pronto, multiplica cruzado, vai ficar x vezes 1 é x. 0,41 vezes 10 é 4,1. Pronto, então x, essa medida aqui, vale 4,1. Utilizei o quê? Relações trigonométricas. Próximo, o ângulo agora é 40, ele me deu o dado, uma informação. Cosseno de 40 graus é igual a 0,77. Se ele me deu o cosseno de 40 graus, com certeza eu vou usar a fórmula do cosseno. Quer ver só? Por quê? Porque, ó, essa medida aqui é 9, tá? Não é A, não é 9, tá? Ah, não. E aqui embaixo é x, ó. Em relação a 40 graus, hipotenusa e cateto adjacente. Qual que eu uso hipotenusa e cateto adjacente? Cosseno, por isso que ele me deu o cosseno, tá? Então, ó, cosseno de 40 igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Vamos lá. Cosseno de 40, 0,77, igual cateto adjacente, x, né? Sobre hipotenusa 9. Multiplica cruzado, vai ficar x igual a 0,77 vezes 9 é igual a 6,93. Pronto, encontrei o valor de x, essa medida aqui, utilizando relações trigonométricas. Ok? Para finalizar essa aula, mais um exemplo aqui. Eu vou usar agora a tangente. Ó, o ângulo está lá em cima, 40 graus, tá? Aqui está ele me deu aqui agora tangente de 40 graus, não é cosseno, tá? É tangente, tá? Ó, tangente de 40 graus é igual a 0,34. Olha só. Por quê? Porque eu tenho, ó, cateto adjacente e cateto oposto. Então, eu não posso usar nem seno nem cosseno. Não tem como. Tá? Só dá para me usar tangente. Igual aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, hipotenusa, que vale 9, e esse x eu quero calcular ele, que é meu cateto adjacente. Qual que eu uso cateto adjacente e hipotenusa? Só o cosseno. Não tem como usar nem seno e nem tangente aqui não, viu? Da mesma forma aqui, só dá para usar tangente. Por isso que ele me deu a tangente de 40 graus, que é 0,84. Então vai ficar, ó, tangente de 40, 0,84. Cateto oposto, x, tá aqui, ó, o ângulo. E cateto adjacente, tá aqui, 120. Vai ficar, ó, multiplicar cruzado, vai ficar x igual a 0,84 vezes 120 vai dar 100,8. Ok? Finalizamos aqui a nossa aula. A próxima aula eu vou continuar com vocês sobre as relações trigonométricas, só que na próxima aula eu vou mostrar para vocês sobre os ângulos notáveis, que são aqueles três que eu falei para vocês, ó, o 30, o 45 e o 60 graus. Vocês vão entender por que esses três ângulos você é obrigado a saber
o seno, o cosseno e a tangente deles, ok? Então, nós ficamos por aqui e até a próxima aula e fui!